bem-vindos ao Forbes Under 30 Innovation, o nosso podcast que entrevista algumas das mentes mais brilhantes do país, em conjunto com a Forbes e a Singularity Brasil. Hoje eu tenho aqui a minha colega Jasmine, que é responsável pela Forbes Money, e eu sou Gláucia Guarcello, CEO da Singularity do Learning Village. É um prazer estar aqui, Gláucia, Matheus. Na Forbes a gente sempre está atrás de histórias inovadoras e inspiradoras. Eu acho que esse é o caso, então obrigada pelo convite. E eu, assim, Matheus, eu fico chocada com a sua história, eu quero que você conte um pouco mais. Mas, basicamente, a gente está falando de um filho de costureira e caminhoneiro de Viana, Espírito Santo, que já foi assistente mecânico, já foi lavador de carro, carregador de caminhões e foi para a construção civil. E hoje você tem um império de construção civil, né? Você tem negócios que somaram 1,1 bi de reais em 2024, que foi um crescimento de 444%. Você tem uma construtora chamada Private Construtora. Eu vim do mercado de construção, eu sei como é um mercado complexo e um mercado cheio de barreiras de entrada. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é, primeiro, quem é o Matheus? Ouvir um pouco da sua história. E, segundo, como que você fez isso? Porque, para mim, é inimaginável alguém que veio de onde você veio tocar negócios desse tamanho hoje. Então, explica um pouco pra gente da sua história. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, como eu te disse, quando eu cheguei a estar na Forbes, foi a realização de um sonho. E aí, no meio do podcast, vocês vão entender o porquê. Mas, vamos lá, vamos começar a trajetória lá de trás, né? Bom, como você bem disse, minha mãe, costureira, se aposentou como funcionária pública, ganhando um salário mínimo. Meu pai, caminhoneiro, me abandonou quando eu tinha 3 anos de idade. Minha mãe me criou junto com a minha irmã, então eu tive que precisar ter algumas forças extras ali na minha infância e acredito que isso também fez eu ser quem eu sou hoje. Bom, com 11 anos de idade eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica do lado da minha casa, eu era assistente de mecânico ali. Bom, e aí, na minha infância, ao longo dela, eu tive todos os empregos que vocês imaginarem. De assistente de mecânica, carregador de caminhão, lavador de carro. Mas eu sempre fui muito empreendedor, né? Fui um adolescente um pouco diferente. Eu não vi desenho nenhum na minha infância. Eu não tinha rede social, não tinha telefone, não tinha computador e tal. Então, eu era extremamente curioso para as coisas, né? Curioso como? Pô, se eu fosse para Lan House, eu estava sempre pesquisando algum tema que eu ouvi de alguém, mas algum tema que ninguém queria, ninguém na minha idade queria estar presente com a descoberta, né? Então, cara, eu queria descobrir. A minha grande força, eu acho que sempre foi a curiosidade. Então, eu sempre fui muito curioso, sempre li muito. E aí, quando eu passo a infância trabalhando bastante, trabalhando em tudo que vocês imaginarem, mas com 17 anos eu entrei numa indústria para poder começar a trabalhar. E aí, trabalhando nessa indústria, ainda nos finais de semana, eu fazia bico de carregador de caminhão. Então, eu carregava caminhões. E aconteceu, quando eu tinha 19 anos, de uma dessas vezes que eu estava carregando um caminhão, a minha vizinha, Dona Fátima, ela tinha um galpão onde que ela reciclava jornais e revistas antigos. Bom, há 10, 15 anos atrás, banca de jornal era muito forte, né? Então, você tinha muitas bancas espalhadas no Brasil todo. Hoje em dia é raro você ver, né? Não tem muito. Mas eu estava carregando um caminhão dessas revistas de jornais reciclados. E aí, em uma dessas pilhas de jornal que eu peguei, tinha uma revista da Forbes na pilha. E aí, era uma revista preta, muito parecida com essa agora, mas tinha na capa Jorge Paulo Lema e Ike Batista. E estava escrito os 70 maiores bilionários do Brasil, ou 70 bilionários do Brasil. Cara, eu peguei essa revista e falei assim, pô, o que é isso? 70 bilionários do Brasil. Quem é essa turma? Quem são esses dois velhos aqui? Deixa eu pegar essa revista aqui. Aí eu peguei essa revista, chamei meu gerente, que era o David, que era filho da Dona Fátima. Falei, cara, dá essa revista pra mim. E aí ele falou assim, cara, pega, mas, bicho, vambora, que a gente tem que terminar de carregar. Isso era tarde de sábado. E aí
eu continuei carregando o caminhão e lembrando dessa frase, os 70 bilionários do Brasil, os 70 mais ricos. Aí tinha umas coisas escritas na capa, assim, também, que remetia à riqueza. E, cara, continuei carregando. No final, fui lá, peguei essa revista e fui embora. E aí eu comecei a folhear. Já abre a revista e já dá de cara com um relojão, avião, carro, não sei o que e tal. E eu comecei a ler a vida dos bilionários, né? Bom, como eu sou muito curioso, então eu adoro fofoca. Então tinha um tom de fofoca ali, né? Cara, e aí, vendo e tal. Aí eu fui pra Lan House e comecei a pesquisar a vida dessa turma. Quem é Jorge Paulo Lema? Aí, eu começo a ver a trajetória do cara lá do Rio de Janeiro. Falei, Rio de Janeiro é aqui do lado, pertinho. Vindo do Rio de Janeiro, abre uma corretora, depois banco, cervejaria e tal. Eike Batista também, da mesma forma. E aí, tinha outras personalidades na lista, né, que eu fui pesquisando a vida dessa turma toda. A internet ainda era, 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, era tudo muito novo, né? Então, você tinha muitas informações na internet, mas não era como é hoje, né? Cara, e aí eu fiquei fissurado na vida dessa galera. E aí eu falei assim, cara, um dia eu vou estar nessa revista. Um dia eu vou estar nessa lista. E aí eu começo a olhar pro óbvio, né? Se eu quero estar nessa revista, o que eu preciso fazer? O que eu tenho que gerar de valor? O que eu tenho que criar de trabalho? Cara, eu começo a pensar muito nisso. E nisso eu trabalhava numa indústria, que é a Fortleve. Eu fiquei muito perto dos donos. E aí o Michael, que é um dos donos, que é meu melhor amigo hoje, a gente se fala praticamente todos os dias. Eu comecei a falar com ele, cara, fechei uma revista assim, Forbes, tal e tal. E aí tem a vida dos bilionários. Tal. Me conta aí, como é que é ser rico? Né? Sei que você é rico, só que ele é o tipo de rico que, cara, não tem carrão, não ostenta, cara, tem uma vida muito, muito tranquila. Old money. Totalmente old money. E aí, ele com a família são um dos bilionários, inclusive, do Espírito Santo. Deveria estar na revista, mas não querem abrir a fortuna. Ele vai ver o episódio e vai me matar por eu estar falando isso, inclusive. E aí, eu começo a pesquisar muito sobre o trabalho dessas pessoas. Cara, eu olho para a revista e vejo indústria, eu vejo petróleo e gás, eu vejo muito banco, mercado financeiro, tecnologia. Cara, eu olho e falo assim, cara, praticamente impossível, porque, como é que eu abro um banco? Né? Como é que eu crio uma indústria? Como é que eu vou fazer extração de petróleo? Assim, tudo exige muito. Então, como é que eu começo? Né? E aí eu começo a pesquisar continuo pesquisando a vida desses ricos, e aí eu chego em um artigo de Harvard Business Review, que o título do artigo falava, já dava uma porrada. Todos os ricos investem no setor imobiliário. Cara, eu vou ler esse artigo, o motivo. Eu falo, bom, então peraí. Então, toda essa galera aqui ganha dinheiro no banco e investe em tijolo. Ganha dinheiro na indústria e investe no setor imobiliário, tesouro e tal. E aí eu pego isso e falo assim, cara, calma aí. Então, para eu estar nessa revista, eu preciso estar cercado de gente boa. Se eu quero estar cercado de gente boa, eu posso estar cercado desses milionários. Eu vou começar uma construtora. Nessa época, eu estava na faculdade, estava fazendo administração, depois eu estava em administração. E aí eu falo, bom, como é que um administrador vai abrir uma construtora? Cara, negócio para mim é tudo igual. Né? Se eu vou ter uma petrolífera, se eu vou ter uma empresa de construção civil, se eu vou ter uma startup, se eu vou ter uma loja de carro, os princípios são os mesmos. Eu vender uma água na praia ou eu vender uma BMW, os princípios são os mesmos. O que diferencia vai ser a técnica, a forma, a gestão. E aí eu começo a escrever um plano de negócio ali da companhia. E aí eu escrevo um plano de negócio para os próximos 10 anos. E esse plano de negócio, ele meio que... para os próximos 20 anos. E ele meio que encaixava também com a minha vida. Né?
no plano tava escrito, olha, com 25 anos eu abro a minha empresa, com 30 anos eu caso, tenho filhos, com 35 anos eu, depois de ter passado todo o caminho de empresa, eu lanço meu primeiro prédio, com 40 anos eu já vendi todo o primeiro prédio, lanço o segundo, com 50 anos eu fico rico. O plano Qual resumido... era o seu parâmetro de ficar rico? Ficar rico era, tipo, ter R$1 milhão. Ah, tá. Era... Na época, eu ganhava R$5 mil. É porque então, já dizia Michel Coforado, o conceito de riqueza no Brasil é muito amplo, né? Então... Muito amplo. E aí, eu... Era ganhar R$1 milhão e era ser milionário. E aí eu vou e pego esse plano e mostro pro Michael. E falo, cara, eu tava e olha que tava trabalhando, tava com 19 ou 20 anos ali, tava performando bem na empresa. E aí ele olha e fala assim, cara, por que com 25 anos? Você tem 19 hoje, não faz sentido você com daqui 5 anos ainda empreender. Porque, primeiro, para você empreender você tem que ter coragem. E coragem você não vai criar nos próximos 5 anos. Pode ser que daqui 5 anos você já esteja casado, com filhos, e aí as coisas ficam mais difíceis. E aí eu olho para ele e falo assim, cara, você tem razão, então eu me demito. Assim, nossa conversa foi assim. E aí ele, não, calma aí, calma. Nem tanta coragem. Calma, vamos lá. Vou te ajudar, enfim. Passamos os próximos 6 meses ali, eu fiz 20 anos, passamos os próximos 6 meses, cara, conversando muito sobre negócio, conversando muito sobre empreender e tudo, fazendo minha transição do meu cargo na empresa. E aí eu saí e montei o meu primeiro CNPJ. Como que era a empresa, né? Eu fazia prestação de serviço de construção civil, forro PVC, instalação de ar-condicionado, pintura. Ela nasceu... Tudo terceirizado. Ela nasceu sendo instalação de forro PVC. Uhum. Né? E aí depois a gente foi implementando. Como é que a gente foi colocando mais coisas? Eu chegava na casa do seu João, o seu João falava, faz meu forro aqui. Seu João, mas tem que estar com a elétrica passada. Ih, rapaz, é mesmo. Aí eu, não, mas calma aí que eu tenho eletricista. Ligava para o eletricista e lá eu cobrava. Sua parede está suja, hein? Você pinta? Pinto. Pá, tal. E aí, nisso foi 6, 7 meses de empresa fazendo isso. Até que um dia, uma mulher virou e falou assim, vocês constroem também? Eu falei, pô... Era o meu sonho. Você pedir, a gente faz. Era meu Olha o nome da empresa, é construtora. Poxa. E aí, ela falou assim, então tá bom, vou dar uma mansão para vocês construírem. Ela me deu uma mansão de 29 metros quadrados para eu poder construir. Era uma casa de campo. Passei o orçamento, tudo bonitinho. Era esses 29 metros quadrados de uma casa e mais uma reforma também que tinha numa outra casa que Isso tinha. você com 20 anos. E aí eu tava com 20 anos. E a empresa estava indo bem, um monte de obra ali, tal, um monte de pequenas reforminhas. Sim. E tal. Eu com várias equipes e tudo, cara, o negócio indo bem. E aí, um adendo que eu esqueci de falar. Quando eu saí da empresa, o Michael pegou R$5 mil e me deu. Ele falou assim, tô te dando um presente. Esse aqui é o meu presente para você. Você nunca mais... Aliás, você nunca me peça dinheiro emprestado, mas tudo que você quiser, eu te dou. Conselho, ajuda, me ligue qualquer hora, só não peça dinheiro. Só não você e tô te dando... Tira seu... Eu tô te dando R$5 mil. E aí ele me deu esses R$5 mil. Cara, e aí eu fui sair... E quando eu passo o orçamento dessa casa ali, o orçamento era R$50 mil. Começo a fazer a obra. Cara, imagina uma coisa que dá errado. Mas imagina quando dá tudo errado. Os próximos 6 meses dessa história, deu tudo errado. Essa casa de 50, ela custou R$120 mil. Foi todo o dinheiro que eu tinha passado ali os 6 meses ganhando e mais o que eu tinha juntado. E aí custou R$120 mil. E tem um ponto aqui da história... Você não conseguiu fazer um claim ali, nada, né? Cara, não tinha, porque assim, contrato muito bem bonitinho, com todos os materiais, com tudo, cara. E aí era pedreiro me enrolando, pedreiro mentindo, pedreiro me roubando. Cara, era um caos por completo. Obra. Era aquele caos. E aí, nisso, eu termino a obra, eu vou até o final, entrego. E quando eu fui entregar contratar a obra, eu falo, quero falar com vocês que essa obra custou R$120 mil, não estou aqui cobrando, né, mas, bom, eu
prometi. Foi a minha primeira. Foi a minha primeira. Me perdoa pelo atraso, que eu tinha prometido num prazo, entreguei em outro, que era o dobro. Perdoa pelo atraso, mas assim, cara, eu fiz Foi tudo, muito tudo mais que eu do que eu podia. tinha imaginado. E aí, eles olharam assim pra mim e falaram, a gente jurava que você não ia conseguir entregar. Parabéns. A gente não vai te pagar os 70 mil a mais. Mas você tem o nosso orgulho. Você tem, né? você tem o nosso... E vou te indicar para um amigo que vai fazer obra também. Maravilhoso. Cara, e aí eu saí dali sem esperança nenhuma. Vai indicar Vai indicar pra eu ter prejuízo em outra, né? Nossa. Vai lá nesse otário aí que ele constrói. Faz de graça, faz de graça. Cara, aí depois de um mês, eles me indicaram a construção de... Foi um grupo ali, era uma família / investidores que estava construindo, ia construindo um condomínio fechado no Espírito Santo, que era a Alphaville, que estava começando... o Espírito Santo sempre foi muito horizontal, e aí teve o primeiro Alphaville, que demorou performar e tal, mas o terreno estava barato e tal, eles juntaram 5 casas. E me contrataram para Eram 5 casas? 5 casas de 3 milhões de reais cada uma. E aí... Em custo ou em preço? Aí você já tinha aprendido. Eu já tinha... Pois é. Quando eles me chamaram, assim, cara, minha primeira coisa que eles sentaram na mesa e falaram assim, ó, eu nunca vi um Mas só um parênteses, empreiteiro... o melhor promotion do mundo foi esse 70 mil, tá? Foi o melhor. Melhor Saiu marketing. barato esse conceito. Foi Deu muito barato. muito ROI, deu muito Esse ROI. marketing foi muito barato. Deu muito ROI. E aí, foi citado isso, cara, a gente tá te contratando porque parece que você é honesto. Você entregou, tomou prejuízo, foi lá e tal. Então a gente tá te contratando aqui. Cara, e aí eu paro tudo, assim, pô, literalmente de falido pra... Tocando começar 15 milhões de obra. Tocando 15 milhões de obra. Aí trouxe uma sócia, que é a Gabi, que é minha sócia até hoje, que cuidou da operação da empresa até mês passado, que agora ela saiu e foi para outra diretoria, mas era diretor de operações até mês passado. Trouxe alguns engenheiros, trouxe gente boa, cerquei a empresa de gente boa. Falei, pô... Que aí você já era administrador, né? Você já tinha formado. Já tinha formado, estava fazendo economia e tal. Então, cara, cabeça de número... Cara, não sou bom para poder ficar tocando obra, ir lá, comprar material. Cara, preciso trazer gente boa. E aí, ao longo desse período também, eu sempre fui muito estudioso. Então, cara, você vai errando, aprendendo, você vai pegando lições aprendidas de várias referências, né? E aí, nessa época eu estava lendo o Sonho Grande, que era falando história de Paulo Lema ainda, e cara, tinha eficiência ali de Ambev, né, contando histórias de como que eles faziam negócio, como que eles faziam dinheiro e tudo. E também tinha algumas coisas no livro que falavam assim, cara, você tem que cercar de gente boa, você tem que contratar gente boa, você tem que desenvolver cultura. Aí foi isso que entrou na minha cabeça. Falei, bom, eu vou parar de querer fazer tudo e eu vou fazer o que eu sei, né, cara? Que é cultura, gente, propósito, pensado no longo prazo. Cara, e aí minha cabeça já era outra, né? Pô, aí 1 milhão pra mim já tava assim, pô, me deparei com 15 mil. Eu falei, cara, 1 milhão dá pra comprar uma casa, pô. Uma casa custa 3, né? Naquela época. Não dá pra comprar um carro, caramba. E medo nunca entrou nessa equação, porque construção civil é um setor tradicional, com muitos players grandes, demanda muito capital, como você acabou percebendo depois. Nunca teve medo? Eu abri a empresa dia 6/3/2015. Era auge do governo Dilma e manifestação, pau quebrando, pau torando. Meu irmão, era tipo assim, era caos. Só que o grande ponto é, de onde que eu vim? Eu vim Não tenho muito a perder. Caos, eu não tenho muito a perder. E aí, essa mentalidade minha de ausência de medo, inclusive, eu até tenho trabalhado isso em terapia porque eu tenho medo de 0 coisas. Eu não tenho medo nenhum de nada. Se a Red Bull, inclusive, quisesse me contratar para poder fazer algum... Eu iria. Saltar da estratosfera. Cara, iria. E eu tenho 0 medo das coisas. Então, nada... Eu tenho uma sensibilidade, uma ausência de medo muito grande. Mas você sabia, só um parêntese, né? A gente na HSM+, a gente teve um dos maiores venture capitalists do mundo. Ele é colombiano. Fazendo um painel, né, super bem sucedido, ultra bilionário. E ele foi criado ali em Bogotá, bem no caos, né, narcotráfico, não sei o quê.
E ele falou isso, ele falou que a infância no caos ensinou para ele que a vida é caótica. E que para ele isso é o normal da vida, que ele sempre quis buscar trabalhos onde ele se sentia mais próximo do caos, porque o caos era a zona de conforto dele, sabe? E é muito parecido com o que você falou, então isso me chamou muita atenção. Eu sou uma pessoa que tive uma infância muito caótica também, e eu sempre fui apaixonada por risco. Até hoje sou. E eu acho que tem muito desse traço ambiental, da forma como a gente é criado. Totalmente. Não ter medo nenhum é estranho mesmo ver na terapia, mas o ponto do caos ser uma coisa que te fortalece ao invés de te assustar é recorrente em pessoas que são super empreendedoras, como ele, como você. Assim, pô, aí hoje, depois que você Não, mas aí eu quero saber como saiu de 15 milhões pra Bia. Calma, eu ainda não cheguei. Eu tô ali no terceiro, quarto ano da empresa ainda. Pô, mas quando você passa por... depois que passou tudo, que aí, pô, tá com grana, é muito fácil falar assim, não, mas calma aí, né? Aí você tem essa máxima, assim, cara. O grande ponto é a vida no caos, ela realmente nos permite ir muito além. Você ser apaixonado por risco é o que vai fazer você crescer. E eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, cara, eu literalmente vim do zero. Menos 3. Meu custo de oportunidade é 0. Pô, meu custo de oportunidade é 0. Se eu tomar risco, eu preciso... E se eu tomar risco e eu conseguir ir um pouquinho além do que eu já saí lá de trás... Já tô no lucro. Eu tô no lucro. Então, essa foi sempre minha cabeça. E aí, ele, 3 anos de empresa, a gente fazendo... Você entregou em quanto tempo as 5 casas? E aí, uma coisa que a gente traz de cultura dentro da Private, cara, é eficiência. E eficiência ecoa pra gente muito forte. A gente bate em eficiência. A gente é uma consultora que tem... uma empresa de engenharia que tem 4 certificações de qualidade e a gente, em todas as avaliações, quem já passou o processo de ISO sabe como é, a gente nunca teve uma não conformidade. Mas eu sou obstinado por resultado e por eficiência. Minha sócia é da mesma forma, obstinados, cara, por ver as coisas no lugar. Tive tanto trauma daquele casal me ligando, cobrando a obra que estava atrasada, da primeira obra que estava atrasada, que tudo que eu tomei de lição ali nessa casa de... Cara, eu falo que é uma mansão, porque aquilo ali foi o meu maior... A obra mais difícil que você já fez. Foi a obra mais difícil que eu já fiz na vida. Cara, eu aprendi tudo que eu tinha para aprender ali. Então, quando eu fui para casa, como eu me cerquei de gente boa, cara, e sempre ali, um dos meus principais valores é trabalho duro. Cara, eu trabalho 16, 17 horas por dia ainda hoje. E todo mundo que está à minha volta precisa trabalhar pelo menos esse tanto. Assim, né? É muito comum você conversar com as pessoas que eu lidero diretamente e falar assim, Matheus, já te ligou 1h da manhã? E 4? Cara, todos eles vão falar assim, não, já e loucura. E eu tenho que acordar fingindo que eu tô acordado. Eu tenho que atender o telefone fingindo que eu tô acordado. A gente entrega as obras no prazo ali, de 10, 11 meses de obra. E aí, nisso a gente estava fazendo essas 5, cara, foram aparecendo mais outras várias obras ali. Coisa que eu sempre fui muito bom, cara, foi marketing. Então, eu sempre, boca a boca e tal, e relacionamento e tudo, cara, e a gente fez mais de 30 casas nesses condomínios fechados. Nesse e em outros condomínios fechados que foram surgindo no Espírito Santo. Até que no 4º para o 5º ano da empresa, um outro cliente vira e fala assim, bom, vocês fazem também obra industrial? Só uma dúvida, os primeiros CAPEX que você usava era adiantamento? Era tudo do contrato, porque assim, tenho até saudade disso. Porque o contrato era, o cliente paga 30%. Ah, tá, você tinha adiantamento, tá bom. O cliente paga 30% e vai pagando depois por medição. Tá bom. Hoje, meu cliente pede 150, 180 dias. Porque hoje em dia seria muito difícil começar uma empresa assim, porque você ia ter que pegar dinheiro no banco, né? Mas assim, acho que o setor de construção de casa ainda é muito assim. Muito assim, É muito assim, porque o residencial, o cara tá ali controlando, né, e tal. Então, enfim, até aí... a Caixa financia assim também. Exatamente. E aí eu fui e falei, não, indústria, a gente faz. Claro. Por que não? Por que não? E aí a gente foi fazer um galpão para ele. Cara, a obra do galpão custou
30 milhões de reais e a gente fez ela em 4 meses. Eu falei, cara, peraí. Muito mais inteligente, né? Eu faço uma casa de 3 em 10 meses, ganho X, tô fazendo um galpão de 30. Pô, peraí, tem alguma coisa aqui. Melhor viver de industrial. E aí um dia eu acordo, chamo minha sócia e falo assim, ó, a partir de hoje a gente não faz mais obra residencial. Aí ela, tudo que a gente faz é obra residencial. Fez um galpão. A gente vai abrir outra empresa. A gente tem um galpão. Cara, e aí ela muito comprada sempre. Cara, e vários das nossas grandes saltos foram assim, tá? Foram all-ins que a gente foi dando. Ela muito comprada com uma ideia, falou, beleza, então a gente não faz mais. Sempre aprendendo no processo, né? Sempre aprendendo muito no processo, assim. E aí, pô, quando você começa a ter um tamanho, o erro ele tem que ser muito pequeno, porque senão ele machuca, ele fica mais caro. Então, o risco, você pode ter ausência de medo, você pode ir lá e tomar risco, mas, cara, você tem que ter responsabilidade. Prudência. Aí agora é risco com responsabilidade. A margem ficou estreita. Não, e agora pessoas dependem de você também. Muito, exatamente. É o seu custo de oportunidade, outra coisa agora é de todo mundo. Agora eu tenho, todo mundo. Pô, a gente tem 3 mil pessoas de companhia hoje. Você virar um barco pra esquerda, só você jogar um manche ali, ele vai pra esquerda. Cara, você virar um negócio transatlântico, cara, demora muito, não é tão rápido. E aí, a gente, cara, tem essa teoria, vamos fazer obra industrial, galpão logístico, aí a gente começa a desenhar a empresa de uma empresa de engenharia, que vai fazer infraestrutura, vai fazer obras de grande porte. E aí eu começo, um ponto também que eu esqueci de falar, assim, eu sempre acreditei muito no poder da ambiência, no poder das pessoas que você está sentado. E teve um momento da minha infância que eu precisei abrir mão de todas as minhas amizades antigas. Isso me doeu, porque eu olhava para um amigo e falava assim, cara, esse cara não vai dar em nada na vida e infelizmente eu preciso me afastar dele. E eu preciso começar intencionalmente me aproximar de pessoas que podem até não ser ricas, mas que têm uma mentalidade muito parecida. Muito mais próspera do que... Muito mais próspera. E aí, eu sempre batendo, inclusive com meus amigos, até assim, cara, um dia eu vou estar na Forbes. E quando eu saí na revista, um amigo me ligou, um amigo antigo me ligou e falou assim, porra, moleque, você conseguiu. Profetizou. Você conseguiu, hein? Como? Ele falou, cara, você enchia o saco. Quando a gente ia pro boteco, você não parava de falar que você ia estar nessa revista. Cara, e aí várias pessoas do meu ciclo ali antigo deram esse depoimento, assim, cara. E eu nem lembrava disso, assim. Mas eu tive que me afastar de todos os meus amigos, me aproximar de pessoas que me levariam pro futuro, me projetariam pro futuro. É uma coisa que eu sempre falo, assim, cara, se você tá sentado na mesa errada, você vai ser a pessoa errada. Se você quer voar, você não pode estar sentado com quem anda rastejando. Perfeito. Né? O ambiente que você está inserido, com quem que você sai... Você é a soma das pessoas que você mais convive, né? E isso é muito real. Assim, né? Cara, isso é meio clichê essa frase, mas é totalmente verdade. Se você sentar numa mesa, cara, com 20 pessoas fumando um cigarro, você vai começar a fumar um cigarro, por mais que você odeie. Não tem... Cara, você é a média das pessoas que você convive. Então, é muito importante ter essa clareza de que você precisa estar sentado em mesas que te potencializem, né? Mesas que tá falando de livro, tá falando de futuro, por mais que isso seja distante. E aí eu comecei a me aproximar de pessoas assim, comecei a selecionar pessoas para estarem do meu lado, pessoas que tinham visão de futuro. Bom, quando você é pobre, é muito difícil você começar a sentar na mesa de rico. Mas como eu já estava ali, inserido, fazendo uma obra de alto padrão, então, o meu nível já tinha começado, de amizade, já tinha começado a melhorar. E aí, uma outra coisa, em qualquer lugar que eu estou, eu sou sempre a pessoa que vai, cara, servir, que vai agregar, que vai entregar mais do que receber. Então, esses dias eu tive a honra de passar umas 3 horas com o Paulo Lema e, cara, eu ficava assim, ele falando, eu ficava, o que eu posso fazer para poder servir esse cara? E assim, não que eu quero puxar saco, não, mas... É genuíno. A gratidão é genuíno, porque você tá com qualquer bilionário,
com qualquer rio. Hoje assim, hoje, graças a Deus, eu olho pro meu ciclo de amigos, e eu consigo falar assim, cara, esses dias, o TDAH batendo aqui, eu vou lembrando de várias histórias. Tava em Aspen, na casa do Guilherme, da XP, Guilherme Benchimol, e aí eu olhei, cara, estava batendo papo ali e tal, olhei em volta, os amigos sentados na mesa. Cara, veio na cabeça assim, olha aonde que eu tô, tendo saído de onde que eu saí. Cara, tem um propósito muito grande atrelado a isso. Mas enfim, vamos voltar lá, senão eu me perco e a gente volta nesse tema de propósito. Faz sentido o que você está falando, porque na Forbes a gente conversa com muitos CEOs e CEOs de empresas muito grandes, empresas abertas e tudo mais, e sempre ouço, a melhor coisa que eu faço no meu trabalho é saber selecionar as pessoas que estão do meu lado, principalmente CEOs, né? Assim, o meu trabalho como CEO é saber selecionar essas pessoas, porque elas vão fazer o melhor trabalho e elas vão me ensinar o que elas... Eu sei o que elas precisam fazer e elas vão conseguir me entregar aquilo. Então, acho que ela faz sentido, porque seja no privado ou no ambiente corporativo, né? Você consegue traduzir essa mesma mentalidade. E é o que você consome, né? É o que você lê, o que você consome na rede social. Cara, isso tudo... Eu tenho a mania, eu amo jornal de papel. E aí, bom, eu moro oficialmente em Vitória e fico bastante aqui em São Paulo, acabo passando muitos dias aqui da semana, mais do que eu gostaria, talvez menos que eu deveria. Mas lá em Vitória eu recebo jornal sempre, cara, e aí eu leio o jornal todos os dias. Se eu recebo na mão, ou se é pelo celular, eu leio jornais todos os dias. São coisas que você vai colocando na sua rotina que vai te deixando com uma alta performance inconsequente. Você vai... A consequência... a consequência, ela vai ser você ficar sempre, cara, com uma alta performance muito grande. Ler muitos livros. Eu tô triste que esse ano... minha meta era ler 30 livros, eu vou bater 28. Eu não vou conseguir ler os 30. Vai ser impossível fazer os 30 agora nesse mês, nem se eu tentar muito. Mas, cara, é o que você consome. Né? Então a gente é muito a média de quem que a gente convive. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você claramente é uma pessoa muito apaixonada, muito obstinada e que alcançou muito sucesso profissional, muito sucesso financeiro. O que falta hoje para você? Cara, o que falta? Acho que filhos. Eu não tenho filhos ainda. Quero e você sonha em ter? Cara, quero ter uns 5, 6, 8. Pô, eu deixa a porta aberta. E quantos vierem, tá dentro. Acho que falta... Agora eu tenho algumas realizações que são muito... Porque eu lembrei do seu business plan lá do início, né? Que você falou, eu vou casar com tal idade, você juntou o profissional... Em que momento esse business plan ficou de ladinho, porque ele ficou... Pois é, e aí quando que esse BP ficou de lado? Com 5 anos de empresa, a gente começou a fazer obras comerciais. E eu já tinha decidido a gente não fazer mais... galpões pra cima, Cara, não era não fazer residencial mais. Então, esse plano de... E um outro ponto, assim... Esse BP, eu realizei ele ali em 3, 4 anos. Né? Então, não a parte pessoal, muito mas a parte profissional, o faturamento e tal. Eu acelerei muito. Então, cara, esse BP ele teve que ser totalmente refeito agora. A gente está construindo agora o Private 2040. Revisitando o Private 2015, mas lá não tá seu casamento, 2030. Filho, Não, não tá lá é só negócio. Aí mulheres estão procurando um bilionário. lá é só negócio. E aí... Pois é, como é que é? Em 5 anos de empresa, a gente começou a fazer galpão logístico, industrial e tal, cara. E aí, o que a gente passa fazendo nos últimos 5 anos é isso. É a parte de logística, a parte de industrial. A gente foi para o setor petrolífero há 3 anos atrás. A gente tem os maiores contratos de petróleo hoje do Brasil, são nossos. E aí, uma dúvida. Como que você foi conseguindo habilitação? Porque eu trabalhei em construção civil bastante tempo.
E sempre o mote era, é muito difícil para um novo entrante entrar em obra industrial, porque pela 8666 você tem que ter um monte de qualificações que você não... É aquela coisa, você tem que ter experiência para ser contratado, mas você não ganha experiência se você não tem a chance de fazer. Você fez via consórcio? O que você fez para poder... Por grande sorte, sim, hoje nossas obras são 95% privadas, tá? 5% só que representa do setor público. Maravilhoso, A maravilhoso. gente vai faturar esse ano 2 bi e 5% só, 4% é obra pública. Perfeito. É... Justamente por causa disso. Agora, né? Agora eu lembrei o porquê que eu comecei a falar do poder da ambiência. O que isso mudou? Como eu mudei todo o meu ciclo de amizade, minhas rotinas, as pessoas que conviviam comigo, eu comecei a estar na mesa de CEO, na mesa de diretor, na mesa de dono de empresa. E aí, por exemplo, vou fazer um galpão pro Forte Leve. Cara, a gente faz obra para eles. A obra mais cara que a gente fez para eles, ele simplesmente me ligou num domingo e falou assim, cara, preciso que você comece uma obra amanhã, uma obrinha aqui pra gente amanhã e tal. Pô, eu fui, era uma obra, de milhões. Então, acaba porque que a referência é muito diferente. E aí acaba que a gente foi juntando muitos acervos. Então, hoje a gente tem muito acervo na companhia, mas, por exemplo, os privados, ele não pede tanto acervo. Lógico. Ele pede mais comprovação financeira, liquidez da empresa, se a empresa está bem organizada, não tem o mesmo protocolo. E aí, então, bom, todas essas obras privadas que eu vou fazendo vai gerando acervo, mas eu não uso para as privadas. E como foi a pandemia? Porque teve um boom de obras na pandemia. Pois é, foi uma coisa meio pandemia assim, cara, né? foi literalmente a gente olhar e usar aquela frase de Ayrton Senna. Você no sol não consegue atravessar, você não consegue acelerar, ultrapassar, mas na chuva sim. 5 carros, mas na chuva você consegue, meu irmão, é só você não ter medo. E aí na pandemia foi all-in pra gente também, no mesmo jeito. Cara, aceleramos muito, contratamos gente, fazendo obra, e todo mundo, escritório tava tudo home office e queria reformar. Quem tava em casa tava reformando. Aí você voltou para infra? Não, e aí a gente já tava fazendo obra de reforma. Ah, tá. Então, reforma para B2B, né? Então, indústria, supermercado. Cara, a gente começou a fazer muita obra. Muita obra. Ele foi quando as empresas, cara, alguns setores ganharam muito dinheiro. Sim, né? É por isso que eu falei. Setor industrial, assim, cara, todo mundo começou a fazer escritório novo, sede nova, construir galpão. Agora que tá ruim, né? Agora que o mercado tá em baixa, mas todo mundo começou a fazer muito. Então, cara, a pandemia pra gente foi um boom, né? Um boom. Foi um boom muito grande. Você falou bastante sobre o que você fez para inovar você, né? Se reinventar. Mas como que você conseguiu traduzir isso na Private? Como vocês conseguiram de um novo entrante chegar a ser um negócio com receita bilionária? O que você fez para se diferenciar da concorrência que, como a gente já mencionou, é gigante? Sim. Bom, característica que vocês já perceberam que eu tenho, eu sou extremamente obstinado. Se eu me proponho a fazer uma coisa, cara, eu vou até o final para poder fazer aquilo. E eu sou incansável até eu conseguir qualquer tipo de resultado. Então, resiliência combinada com muita eficiência é a receita pronta de o sucesso de qualquer companhia. Você tem um CEO numa ponta, um dono numa ponta que é totalmente obstinado, sem medo, empreendedor, vai lá. Na outra ponta você tem uma pessoa técnica que é focada em resultado, focado em excelência, em entregar. Pô, eu comecei no Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado muito rico, né? Acho que é o segundo maior PIB per capita do Brasil, mas que tem 4 milhões de habitantes. Vitória tem 400 mil habitantes. Todos os ricos moram em Vitória, num pedaço onde que tem 30 mil pessoas. Você sabe da vida de todo mundo. Então, se você acerta, isso reverbera. Você erra também. Né? Mas os nossos acertos eles foram reverberando. Cara, e aí uma coisa que eu comecei a fazer foi vir para São Paulo. Aleatório, sem agenda nenhuma. Eu vinha para poder encontrar um amigo que tá morando aqui, aí ia no restaurante, esse amigo já tinha um outro amigo. Cara, eu comecei a ter uma semana em São Paulo sem agenda nenhuma. Cara, e a quantidade de pessoas que eu ia conhecendo, gente boa. Não, e São Paulo é muito agitado, né? Sem querer, você vai... Sem querer. Cara, você tá na balada. Ah, você é quem? Ah, eu sou CEO de não sei aonde. Cara, você vai... E aí esse contato com pessoas boas projetaram muito a gente para
ganhar boas obras, para ter sucesso em várias obras. Assim, cara, hoje eu tenho um amigo que fala... Eu odeio a palavra network. Eu não gosto da palavra network. Mas eu acho que é o que eu faço de melhor. É porque existe um pré-conceito, um conceito meio deturpado do que é networking, né? E desde o início aqui, quando você falou, eu tô na mesa com alguém, eu tenho essa coisa do servir, do como eu posso agregar. Pra mim, esse é o networking de verdade. Exatamente. Intuitivo, né? E mais do que Forçado. intuitivo, ele é genuinamente mais sobre como eu posso agregar valor numa relação, o que eu posso... eu tenho uma amiga, Giovana, que ela fala que networking é você sempre pensar, será que eu sou interessante para quem é interessante para mim? É isso. Então, não é só sobre... As pessoas, às vezes, acham que é um conceito de como eu posso usar o outro. Não. Como que eu posso ser útil pro outro? Como que eu posso ser interessante pro outro também e a gente chegar Como numa eu posso relação? ser lembrado, né? Exato. Quando eu não tô Vendeu seu... aqui, vão falar de mim. É isso. Pô, e tem uma coisa que eu faço muito. Cara, qualquer mesa que eu tô e as pessoas estão falando, eu fico pegando ali o que as pessoas precisam para poder conectar com outras pessoas que eu conheço que também que podem ajudar. Aí, pô, tava lá no jantar com o Paulo Lema, ele comentou alguma coisa, eu falei, cara, acho que eu tenho um cara que pode te ajudar. Aí eu pensei assim, falei, Eu tô ajudando o Paulo Lema, né? O que eu tô achando? cara, que exatamente. Mas assim, cara, é minha característica. Eu vou sentar, genuíno. É muito genuíno. Eu vou conectar. Se você, eu sou jornalista, cara, eu conheço quem quer matéria. Eu tenho uma empresa aqui que ela é do Vale do Silício, aí conecta com um negócio e tal. Cara, eu tenho gente para poder te indicar. Cara, então é sempre agregar valor. E Matheus, cara, assim, você tem uma história de vida incrível. Você é uma pessoa super inspiradora. Eu não tenho dúvida que daqui a uns anos eu vou te ver na capa da Forbes dos bilionários. Obrigado. Bom, já tô conversando com quem... já tá. Só fazer quem uma amizade manda, sincera com quem aqui, faz, mandar já fica manda mais seu perto, extrato né? bancário pra ela ver que é bilionário mesmo, tá tudo certo. Mas brincadeiras à parte, você é uma pessoa extremamente focada. E eu acho muito legal, existe um estigma de que a geração Z não é uma geração comprometida com o trabalho. E que aqui, pra mim, é a maior prova de que é um estigma não verdadeiro, porque todos que passam nessa mesa são pessoas extremamente apaixonadas e engajadas pelo que fazem. Você, inclusive, falou, eu trabalho 15, 16 horas por dia. Eu acabei de voltar da China e nos setores que mais progridem na China, que são indústria e tecnologia, a carga horária de trabalho é no mínimo 12 horas por dia, 6 dias por semana. Então, assim, não tem almoço grátis. Você tem que se esforçar muito se você quer ter resultado extraordinário. E se esforçar medianamente se você quer ter resultados medianos. Mas o que eu queria muito te pedir até pra gente caminhar aqui pro nosso final, porque se deixasse eu conversaria com você o dia inteiro, tá? Pros jovens que estão assistindo, né? Principalmente para aqueles que vão ali, tem um sonho de empreender, ou enfim... Quais oportunidades você enxerga para jovens empreendedores hoje? Você que é uma pessoa tão antenada e vê ali negócios que podem prosperar. Se você não estivesse tocando a private, o que você iria investir? O que você faria para poder dar alguma ideia? E que dicas práticas você tem assim para esses jovens também? Vou falar 3 coisas que mudaram a minha vida e ter aprendido isso ou ter nascido com isso. Foram as coisas mais importantes e que definiram a minha trajetória e o que eu conquistei até aqui. Primeiro, você pode ter uma vida mega badalada e social aos 18, 19, 20 anos. Você pode ir pra farra todo final de semana, você pode chegar na segunda já planejando a sexta-feira, você pode ter resenha no meio da semana, todo dia. Você pode fazer o que você quiser quando você tiver 18, 19, 20 anos. Só que não tem como você fazer toda a parte social da sua vida com 18, 20 anos e você chegar aos 30 com grana, com sucesso e com dinheiro. A menos que você seja herdeiro. Uhum. Agora, não tem como você ter os dois. Entender isso o quanto antes é o mais importante para tudo. Cara, segundo ponto, se conhecer e conhecer qual que é o seu propósito de vida. E aí, uma coisa que a gente não falou tanto disso, mas meu propósito de vida, ele tá escrito na bandeira lá do nosso estado do Espírito Santo, que é o Trabalho e Confia. Uhum. E na bandeira está escrito Trabalho e Confia, que vem de uma frase dos jesuítas, que é: trabalhe como se tudo dependesse de ti e confia
como se tudo dependesse de Deus. Isso para mim é muito forte e muito enraizado. Por quê? Cara, se eu trabalhar muito e confiar muito que Deus tem um propósito e um plano, eu literalmente sou invencível. Eu só preciso de saúde. Eu preciso somente de saúde e disposição para ir lá e que também vem de Deus, fazer, né? No fim das contas. Claro que vem do ambiente, também, de você se cuidar e tal, Deus, mas também pode vir diretamente. Então, eu ter aprendido o trabalho confia e saber que, cara, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, eu vou me alinhar com os planos e com os propósitos dele, alinhar com o que ele quer para mim. Pô, e o meu propósito, é óbvio que é muito bonito quando você chega a uma cifra, ou pô, a gente vai faturar 2 bi esse ano, uma margem extremamente saudável que destoa do mercado de engenharia. A gente começar a falar de propósito, né, porque são pessoas, cara. Eu abri a empresa para poder ficar rico. Eu fiquei rico, agora eu olho para propósito, pessoas. Pirâmide de Maslow. É isso. E aí, você ter o propósito muito claro e você atuar pelo seu propósito é muito importante. É muito importante. Tem 3 perguntas que eu sempre faço pro meus diretores, pro time que me cerca. O que a gente quer com esse negócio aqui? A gente quer, 1, ficar rico. 2, ser muito eficiente, gerar muito valor para as pessoas que estão aqui dentro e para as pessoas que são atendidas pela gente lá fora. Ou a gente quer, cara, ser feliz, impactar, ajudar pessoas, cuidar de pessoas e ser feliz enquanto a gente faz isso. Pô, a verdade é que a gente quer os 3. Uhum. E a sequência certa é: você primeiro gera valor, ajuda, se diverte, é feliz, tem um ambiente leve de trabalho, cuida das pessoas. Depois você vira muito eficiente, porque você está leve consigo mesmo. E aí você ganha dinheiro por consequência. E aí, falando de propósito e pessoas, tenho 3 mil colaboradores e tenho 7 processos trabalhistas. Você que veio de empresa de engenharia, de construção, cara, isso é quase impossível. Bom, isso é dado público, todo mundo está assistindo, pode ir lá no Google e no Jus Brasil e se certificar. A gente tem 7 processos trabalhistas ativos. Não, o que é outlier, assim. Cara, nem e a gente cuida de gente, a gente cuida de pessoas. O nosso propósito é tratar muito bem o pedreiro, o cara que está ali na ponta, para que ele devolva para a gente eficiência e resultado. Perfeito. Então, aprender o seu propósito de vida o quanto antes, saber que você não... Cara, se você não se dedicar, você não vai conseguir ir para lugar nenhum. Se você não tiver dedicação extrema, foco extremo, obsessão por fazer, cara, não vai conseguir. Estou num grupo de Forbes 30 lá da Índia, eu acho. Daí a turma tava falando essa semana no grupo. Falou, pô, pessoal, vocês sabiam que a gente no mundo é considerado tipo 0,00000,5% da população por pertencer a essa lista? Cara, você não consegue chegar nesse lugar tendo tudo. Uhum. Pô, a minha... Eu tive que me ferrar muito e abrir mão de muitas coisas de vida pessoal, de vida social, de vida pessoal, de muitas coisas para poder, estar sentado aqui. O que era o seu propósito. Uhum. Viver o que era o meu propósito. A Private nasceu daquele business plan que você fez, que no fim ele ficou ali escanteado porque você foi muito além. O que você vê pro futuro? Você falou que vocês estão desenhando, né, a Private do futuro aí agora. Cara, qual que é a Private 2030, né? Explicando bem por cima. Bom, a gente tem algumas unidades de negócio na empresa, que são de obras corporativas, obras industriais, obras comerciais, obras petrolíferas. E a gente lançou no começo do ano agora o Private Log, que é o maior complexo logístico da América Latina. É um complexo logístico de 620 mil metros de área construída, com 2,5 bi de investimento. A gente separou esse empreendimento em 4 fases, já começamos a fazer terraplanagem da primeira fase, a gente começa a construção efetiva agora no próximo ano, e a gente vai abrir um fundo imobiliário para poder encapsular
Para poder fazer o financiamento da construção. Esse empreendimento todo. Bom, abrir o fundo imobiliário, soltar no mercado e vocês serem nossos investidores e nossos cotistas no fundo. E a gente continuar, cara, gerando valor, e eu quero competir com os grandes globais. Quando eu fiz o BP do Private Log, que é a unidade de negócio que se chama ali da Private, eu mirei nos 2 principais players do mercado global, que, cara, são um europeu e outro americano, e eu falei, bom, eu quero competir com esses 2 caras aqui, GLP e Prologis. Tá. Pô, eu quero competir com esses caras aqui, bicho, e é isso. E é isso que a gente vai fazer. Então, a gente está muito focado nessa parte do Private Log para até 2030, construir no Brasil todo, e a gente está melhorando ainda mais a nossa eficiência para o setor petrolífero. A gente a gente trabalha no petróleo hoje onshore, né? 2026, provavelmente, 26 para 27, a gente vai para o offshore, né? Que tem uma barreira de entrada maior, tem uma complexidade maior. A gente já teve convite, inclusive, de cliente nosso, que a gente atua no onshore falando, pô, vocês podem pegar um contrato aqui do offshore. A gente, calma, segura, vamos com calma. Se fosse o Matheus lá de trás, meu irmão, porque hoje o risco é maior. Ia até nadando, mas exatamente, o risco é maior. Então, nosso plano é esse. E o meu sonho grande, quando eu vou olhar para trás e falar assim, cara, eu conquistei realmente o que eu almejava. É quando eu olhar para trás e falar assim, eu tenho 200 mil colaboradores hoje. Esse é o meu número. O meu número é ter 200 mil colaboradores diretos. Estamos com 3, acho que está quase lá. Falta pouco. Tem uma coisa... E você me colocar na capa da Forbes, né? Falta pouco também. Falta muito, falta bastante. Uma coisa que eu ia falar, assim, a gente tem uma coisa em comum que eu também vim de uma realidade extremamente simples. E foi muito através do trabalho, do esforço que eu ascendi profissionalmente. E tem uma frase do Obama que ela sempre me inspirou muito, que ele falava que muitas vezes, quando você vem de uma realidade simples, você tem um pouco de medo de sentar nas mesas das pessoas muito importantes, das pessoas muito bem-sucedidas, porque você tem uma ideia de que aquelas mesas não são para você. Mas que na hora que você senta, você percebe que são pessoas absolutamente normais e que muitas vezes pessoas muito menos competentes ou inteligentes do que você imaginava que eram, mas que têm sagacidade, que têm vontade de fazer ou que têm ali, né, algumas oportunidades que talvez outras não tiveram, mas são seres humanos. Sim. E eu acho que você é muito a visão de que é possível vencer através do trabalho, totalmente, desde que ele seja muito claramente conciliado a um mindset muito direcionado a autodesenvolvimento, educação, né? Você fala, eu leio todos os dias, eu leio, né? Eu também tenho meta de leitura por ano, porque eu acho que a gente não prospera sem... Assim como a gente tem que fazer musculação para o corpo, a gente tem que fazer a musculação do cérebro, é o estudo. E eu acho que é muito inspirador ver uma pessoa tão jovem ter alcançado tanto. Porque, cara, o céu é o limite para você, assim, com o volume de coisas que você faz e com a ambição que você tem, a sagacidade que você tem de abraçar os desafios. Então, é uma honra estar te entrevistando, ter aprendido aqui com você. Te desejo que você alcance todos os seus sonhos em todas as esferas da sua vida, porque pelo nível de esforço que você tem, você merece, pelo nível de competência que você tem também. Te agradecer muito, não sei se você tem palavras finais aí também. Com certeza, para mim é muito impactante ver como a gente consegue mudar o que é tradicional também, né? Assim, ainda consegue, tem certas coisas que a gente fala, não, essa caixinha é muito fechada, esse mercado talvez já está consolidado, e aí a gente vê novos entrantes fazendo história, assim, é muito legal ouvir essas histórias e como isso é feito, né? Perfeito. Muito legal ter falado com você aqui hoje. Muito obrigado, eu que fico honrado. Bom, como vocês viram, Forbes era um sonho, continua sendo, tá na minha meta ainda. Bom, quando eu tiver... Tá no business plan. Tá no meu BP pessoal ali, ó. Eu vou estar satisfeito também dos 200 mil colaboradores, mas quando tiver entre os 10 primeiros da Forbes Mundo. Opa. Então, talvez a gente se encontre um dia.
Mas, cara, muito honrado de estar aqui com vocês. Obrigado. Dá vontade de parar. Não, se deixasse eu ficava mais o dia uma horinha inteiro. aí. Não, eu adoraria. Sim, se deixasse eu ficava o dia inteiro. Fico muito feliz de estar aqui. Bom, agradeço o convite. E como fala final, tem uma frase que eu gosto muito de usar, é que eu preciso ser tão dependente de Deus no meu melhor dia como eu sou no meu pior. Então, ter essa clareza de que a gente precisa de Deus, precisa ter fé e precisa trabalhar muito duro, é o que vai sempre unir o nosso destino. Muito obrigado. Obrigada. E continuem acompanhando o nosso podcast. Obrigada.